A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã. Hoje nós vamos abrir o nosso livro sagrado, no livro de Gênesis. E capítulo 4, nós vamos ler 2 versículos, meu querido. O versículo 6 e o versículo 7. Amém? Diz assim o versículo 6 de Gênesis. O Senhor perguntou a Caim: por que você está furioso e por que o seu rosto mostra ódio? Versículo 7, amados. Se você fizer o que é certo, não será aceito. Mas se você agir mal e não obedecer, saiba que o pecado está à sua espera. Ele deseja destruí-lo, mas está na sua mão o poder de dominá-lo. Amém? Amados, eu estou com um problema de inflamação de garganta, mas eu tenho certeza que vai dar de fazer essa mensagem. Meus queridos irmãos, nesse texto, Deus ele está nos falando diretamente a Caim, né? Que ele havia se irritado e estava de semblante batido, né? Após a sua oferta não ter sido aceita. Ao contrário da oferta de seu irmão Abel, né? Todo mundo sabe bem, uma passagem bem conhecida. Deus, em sua misericórdia, meu querido, não apenas ele reconhece o estado emocional de Caim, mas também ele lhe dá uma oportunidade de redimir a sua situação. A pergunta de Deus: por que estás irado? Né? E por que está descaído o teu semblante? Amados, é uma forma de Deus para fazê-lo refletir sobre os seus sentimentos e suas motivações. Deus ele não ignora o sofrimento de Caim, né? Muito pelo contrário, mas Deus ele convida a fazer o que é correto. Deus já havia estabelecido as condições para uma oferta aceitável, né? Deus ele já tinha feito as condições para Caim e para Abel. E o problema não era uma questão de favoritismo, né? Deus ele não tinha um favoritismo tanto para Caim como para Abel, mas ele tinha o quê? Mais de obediência e coração puro. O Senhor então avisa Caim, né, sobre o perigo iminente. Se bem fizeres, né, ele diz, não é certo que serás aceito. Isso mostra que Deus estava o quê? Disposto a aceitá-lo. E ele que Caim mudasse as suas atitudes. Contudo, também ele alerta, né? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta. Esta expressão nos mostra, meu querido, que o pecado estava prestes a tomar o controle de Caim, né? Mas ele ainda tinha a escolha de dominar seus impulsos. Nesse contexto, meus irmãos, Deus ele nos lembra que sempre temos uma escolha. O pecado ele sempre estará presente, nos rodeando, mas cabe a cada um de nós dominar nossas inclinações. Essas inclinações que eu falo as inclinações para o mal, e com a ajuda de Deus, é claro. Não tem outra ajuda a não ser a de Deus.
Caim, meus queridos, infelizmente, ignorou, ou seja, ele não ouviu o que Deus, os avisos de Deus, e cometeu um grande pecado, né, ao matar o seu irmão, mostrando a consequência de não dar ouvido à voz divina. Amados, hoje eu estou fazendo esse vídeo aqui num local que tem por o nome Horto Florestal, né? Esse Horto Florestal é um local onde as pessoas fazem suas caminhadas, fica no centro da cidade praticamente, muito verde, é um local onde tem área de recreação e maravilhoso. Já tem 27 anos, foi inaugurado em 1997 e já faz bastante tempo, um lugar muito bom, muito bom. Aqui a gente reflete a natureza de Deus. Amados, desde o início da humanidade, Deus tem nos dado orientações claras para vivermos de acordo com a sua vontade. Ele não apenas nos oferece o caminho da vida, mas também ele nos avisa sobre as consequências de nossas escolhas erradas. No entanto, muitas vezes nós ignoramos suas advertências e quando enfrentamos os resultados de nossas ações, tendemos a questionar ou culpar a Deus, né? Não é assim? Geralmente é assim, meu irmão. Depois do primeiro pecado, isso já no livro de Gênesis, depois do primeiro pecado, logo apareceu outros pecados, tipo a inveja, tipo o ódio, né? E o assassinato. A morte, meu querido, a morte começa a dominar a humanidade. A história de Caim nos mostra, meu irmão, um exemplo claro de que, como Deus, em sua misericórdia, nos avisa dos perigos do pecado, mas também nos lembra de que somos responsáveis por dominar nossas más inclinações. Cada um, meus irmãos, é preciso ter responsabilidade pelas suas atitudes. Essa é a verdade, né? Nesta mensagem, hoje nós vamos ver como Deus ele nos alerta sobre o caminho correto e o que nós podemos aprender quando a gente reflete sobre essas advertências, né? E também o nosso livre-arbítrio, né? Como dizem, cada um faz o que bem quer, né? Agora eu não sei se vai agradar a Deus, eu não sei se vai entrar no céu, meus queridos. Meu irmão, essa mensagem de hoje, ela tem como título, um título muito maravilhoso, que diz assim: as consequências de ignorar os avisos de Deus. Vamos lá? Novamente? As consequências de ignorar os avisos de Deus. Amados, muitas vezes as pessoas, elas questionam a justiça de Deus, né? Ou culpam, no caso, Deus por dificuldades que enfrentam na vida e que dificuldades são essas, né? E que dificuldades são essas? O não ouvir Deus, meu querido, o não ouvir Deus, né? O pecado, tudo isso atrai, presta bem atenção, atrai coisas muito ruins para nós, meus amados, né? No entanto, Deus, em sua infinita sabedoria, sempre nos dá orientação claras para evitar, né, o mal e as consequências dos nossos atos. Quando Deus ele nos avisa, não é para nos limitar, né? Não é para nos paralisar, mas para nos proteger. Porque Deus nos ama, meu irmão. Deus ele não quer o mal para ninguém, né? No caso de Caim, Deus ele alertou sobre as consequências da ira e do pecado que estava à sua vida, né? Caim ele ignorou o aviso
ao invés de ouvir a voz de Deus, ele permitiu que o pecado tomasse conta de seu coração, né? Aí fica um alerta para nós, né, meu querido? Como é que, será que nós estamos dando ouvido ao nosso Pai, né? Temos que ter cuidado nesse sentido, quando Deus ele nos orientar a esse respeito, né? Como eu disse para você, Deus ele já tinha avisado e a responsabilidade era totalmente de Caim, né? E não de Deus. As pessoas têm costume de responsabilizar Deus pelos seus atos ruins, né? Mas o próprio responsável é você mesmo. Assim, quando nós enfrentamos consequências difíceis, nós devemos olhar para as diversidades que Deus nos dá em sua palavra, né? Ele nos avisa para que possamos tomar decisões sábias e viver uma vida de paz e retidão. A culpa não está em Deus, meus amados, mas em nossa decisão, né, de ignorar as suas advertências. Amados, a principal lição deste texto é que Deus, em sua graça, sempre nos dá alertas antes que façamos escolhas erradas. Você pode prestar atenção. Você sempre vai receber um aviso de Deus antes de você tomar qualquer atitude, antes de você fazer qualquer erro na sua vida. Ele nos orienta, ele nos adverte e ele nos oferece a oportunidade de mudar nossos caminhos. Esse é o modo que Deus trabalha na vida do ser humano. No entanto, cabe a cada um de nós ouvir e obedecer, né? O pecado, meu querido, pode estar à espreita, né, em nossas vidas, né? Tentando o quê? Tentando nos dominar. Mas Deus nos dá a capacidade de resistir e fazer o que é certo. É justamente aí onde entra o livre-arbítrio de cada um. Quando nós ignoramos suas advertências, sofremos as consequências de nossas próprias ações, meu querido. Não devemos culpar Deus pelos erros que cometemos, correto? Mas devemos tomar responsabilidade pelas nossas escolhas e buscar sempre seguir as suas orientações. Irmãos, é momento de saber que Deus nos ama o suficiente para nos avisar do perigo. Isso é um momento de reflexão, né? A verdadeira sabedoria está em ouvir as suas orientações e não culpá-lo quando enfrentamos o resultado das nossas próprias escolhas, né? Porque quem planta, colhe. Se você plantar o bem, você vai colher o bem. E se você planta o mal, você vai colher o mal, né? Correto? Deus nos dá o livre-arbítrio, mas também nos mostra o caminho da vida, né? Vamos refletir sobre as áreas da nossa vida, né? Onde temos ignorado os avisos de Deus, né? Aonde é que temos cometido os nossos erros? O que a gente pode, o que possamos, né? Cada um pedir sabedoria a Deus para obedecer a sua palavra, confiar nas suas orientações, né? Isso é para o nosso próprio bem, meu querido. Nós temos que orar muito, pedir sabedoria a Deus, para que cada um de nós não seja desobediente à sua palavra. Amados, Deus, em sua infinita graça e misericórdia, Ele sempre nos dá a chance de mudar. Mudar o que? Os nossos caminhos, né? E nos alerta. Deus, Ele alerta dos perigos que existem na nossa frente. Deus sabe tudo, né? Se
se nós soubéssemos de o que ia acontecer a daqui a pouco, a gente não ia nem precisar de Deus. Mas nós não temos condição nenhuma de saber o que vai acontecer daqui a um segundo, né? Assim, meu querido, como Deus ele advertiu Caim, ele vai advertir você também. Ele nos avisa quando nós estamos prestes a cair em tentação, né? Ou tomar decisões que podemos nos prejudicar. A escolha, no entanto, é nossa, meu querido, né? Podemos ouvir e obedecer à voz de Deus, ou deixar de lado, ou seja, ou ignorá-lo, né? E sofrer as consequências de nossas próprias ações. Hoje tem tanta gente sofrendo, mas por quê? Por desobediência, por não ouvir a Deus, amém? Olha, meu irmão, a grande lição deste texto, dessa mensagem, é que nós podemos, que não podemos culpar a Deus pelos resultados de nossas escolhas, quando Ele já nos mostrou o caminho certo. O pecado está sempre à espera, viu? Mas com a ajuda de Deus podemos vencê-lo. Que sejamos sábios ao dar ouvidos às advertências divinas e seguir os seus caminhos, amém? Pois somente assim, meus queridos, nós vamos encontrar paz e direção em nossa jornada. Meu irmão, que Deus nos abençoe, que essa mensagem venha entrar em cada coração das pessoas que ouvirem essa mensagem. Peço oração a cada um de vocês, amém? E até o próximo vídeo. Que Deus os abençoe.